Olá, pessoal, tudo bem? Sou a professora Ana Cláudia, professora de Química, sou bacharel em Química pela UFG, sou licenciada em Química pela UEG, sou mestre em Ciências Farmacêuticas e especialista em controle de qualidade na indústria farmacêutica. Estou retornando de uma licença maternidade, estou muito feliz com esse retorno e a partir desse momento quero dizer que vocês podem contar comigo. Quero que vocês aprendam química, que vejam que química é tão fácil como tomar sorvete. Vou pegar leve, vamos com leveza nesse início. Quem quiser se aprofundar mais, vocês têm aí o livro e eu coloco minha disposição para qualquer dúvida. Bora lá? Vamos começar essa revisão? Vamos com leveza, mas eu conto com vocês. Conto com empenho, a participação e tudo vai dar certo, ok? Bora lá! Então, gente, vamos começar? Vamos fazer, então, uma breve revisão aí para o segundo bimestre, ok? Vamos falar sobre polímeros e sobre petróleo. Polímeros, o que são polímeros? Polímeros são moléculas bem grandes, né? São macromoléculas, por isso o nome macromoléculas, formadas a partir de unidades estruturais menores, que são os monômeros. Então, aqui eu tenho um monômero, que é a base do polímero. A junção desses monômeros vai formar o meu polímero, ou seja, uma molécula muito grande. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber sobre polímero, que é importante, é isso. Polímeros são formados de unidades pequenas, chamadas monômeros, e formam macromoléculas. Se ela é macro, se ela é grande, todo polímero ele vai ter uma alta massa molecular, ou seja, um alto peso, né? Peso não cantar gravidade, alta massa molecular mesmo. Os monômeros, ao contrário, são pequenos, são de baixa massa molecular, os quais, a partir das reações de polimerização, vêm a gerar a macromolécula polimérica. Então, o nome também do tipo de reação é fácil, reação de polimerização. Nós vimos, foi passado para vocês, que tem três principais tipos de reação de polimerização, que são os polímeros. O primeiro são os polímeros formados por reações de adição. Como que é essa reação? Essa reação, como o próprio nome diz, vou adicionar monômeros que são iguais entre si. Então, a primeira base, eu tenho um monômero, eu vou repetir esse monômero. Outra característica de uma reação que acontece, uma polimerização de adição. Os monômeros devem conter ligações duplas, ou seja, ligação pi. Quando eu tenho essa ligação carbono, dupla carbono, uma dessas ligações é uma ligação sigma e uma outra pi. E aqui eu tenho três exemplos que eu vou mostrar para vocês. Eu tenho cloreto de vinila, que quando esse é o meu monômero, a molécula pequena, né? Quando tem a reação de polimerização, com presença de um catalisador, essa dupla ligação, que é a ligação pi, se rompe e eu vou ter várias unidades ligadas de cloreto de vinila, um número indeterminado. Esse N significa isso, um número indeterminado, ou seja, um número muito grande. Por isso, a palavra poli então vem de muito, né, de vários, cloreto de vinila. E geralmente o nome do polímero de adição tem a ver com o nome do monômero também, a menos que seja dado um outro nome comercial. Outro exemplo aqui eu tenho um isobuteno, o eno, isobut, vem de 4, quer dizer que eu tenho 4 carbonos, né, no meu monômero, but 4, en, porque eu tenho uma ligação dupla nesse hidrocarboneto aqui, que é essa ligação dupla aqui. Então, também do mesmo jeito, essa ligação dupla vai ser rompida, vai ser quebrada que não apresenta, ocorre um rompimento da ligação pi, e eu formo aqui o poliisobuteno, que é o outro tipo de polímero. Terceiro exemplo aqui, eu tenho um monômero também, que é o etileno, que é o mesmo que o eteno. Eu vou falar etileno, no comercial, que é o mesmo que eteno. Eteno por quê? Et, porque eu tenho 2 carbonos, lembra? Met um carbono, et 2 carbonos. Com a ligação dupla, por isso o en, e o O porque é um hidrocarboneto. Na presença de um catalisador, pressão e temperatura, eu vou formar o polietileno, ou
Se fosse, tivesse falado eteno também, né? Mas o nome correto é polietileno. O N, número indeterminado. E aqui tem, na revisão, foi passado para vocês vários exemplos de polímeros formados por adição, que é o polietileno, propileno, do material das canetas, o poliestireno, PVC, o teflon das panelas, poliacrilonitrila, o PVA, borrachas sintéticas, entre outros. Segundo tipo muito utilizado de polimerização são os polímeros formados por reações de condensação. O que já é a diferença aí? Eu não preciso necessariamente ter uma reação, uma ligação dupla, primeiro caso, não necessariamente preciso ter entre carbonos. Outra coisa, acontece a liberação de pequenas moléculas durante a reação. Tem muitas moléculas de água que são liberadas, mas nesse caso não foi liberado uma água, foi liberado esse álcool aqui, né? E outra coisa, são formados por monômeros diferentes. Então, aqui eu tenho telefitalato de metila e o etileno glicol. O telefitalato de metila, ele é um éster. Eu não sei se vocês sabem ou lembram, já viu isso, ele é um éster. Ele é um éster porque tem um C dupla O aqui com oxigênio entre carbonos, né? Então, por isso que eu formei um poliéster. Poli porque vários e éster porque foi derivado de um monômero do éster. E o etileno glicol é um poliálcool, porque eu tenho duas hidroxilas, mais de uma hidroxila, né? E aqui tem alguns exemplos. Então, o material poliéster é material de PET, poliamida, né? De roupas, poliéter tergal, silicones, né? E outros exemplos. O próximo e último exemplo que a gente vai ver são os polímeros de rearranjo. Eles vão resultar também de monômeros que podem ser diferentes e eles vão a molécula vai se reorganizar durante a reação de polimerização. E o caso mais comum aqui é o poliuretano, que é um material que compõe as espumas, né? Que é formado durante essa reação. E aqui, então, um resumão. Então, os polímeros, eles são formados de repetição de unidades estruturais, são os monômeros. Esses monômeros vão formar polímeros através das reações de adição, ou rearranjo, ou condensação, são as principais. Esses polímeros são de origem ou natural, como a celulose, ou sintéticos. E eles podem ser termoplásticos, termorrígidos ou elastômeros, né? E agora, passando para a parte do petróleo. O petróleo, nem foi passado para vocês, ele é formado durante um longo tempo, por isso não é considerado, né, uma fonte renovável. E após a extração do petróleo, ele passa por um processo de separação, que é uma destilação fracionada, que o professor colocou para vocês a foto lá na coisa. Então, aqui eu tenho várias frações sendo coletadas, vários destilados, né? E várias frações desse petróleo. E aqui também eu coloquei que os hidrocarbonetos que são extraídos também a partir do petróleo. Eu começo com o número 1 de carbonos, 1, né? Por isso MET, ET, aqui o nome tem a ver com a quantidade de carbonos, que nem vocês viram lá na química orgânica no início, hidrocarbonetos. E o ponto de ebulição, que é a passagem do líquido para o gasoso, está relacionado ao do líquido para o vapor, no caso do metano, né, do etano e do propano, e também do butano, que aumenta essa temperatura de acordo com o aumento do tamanho da cadeia, ou seja, também de acordo com o tamanho do aumento do número de carbonos, pessoal. Vamos lá fazer alguns exercícios, estamos animados, vamos lá, vamos praticar um pouquinho. Primeiro exercício. Ficou muito fácil, já colocou a resposta aí, né? Mas vamos lá pensar um pouquinho. O poliestireno, também conhecido como isopor, ele é obtido na reação abaixo. E ele é um polímero se eu for olhar, o poliestireno, ele vem do estireno. O estireno, eu vejo aqui que ele tem uma ligação dupla entre os carbonos, né? E o nome preservou a parte do nome do monômero, ou seja,
já me ajuda a entender que é um polímero de adição, porque o polímero de adição, os monômeros são iguais, e eu tenho rompimento dessa ligação dupla, como foi mostrado aqui também. E por isso também eu posso utilizar o nome dele, parte do nome do monômero no polímero. Então, isso foi que nos deu a entender que é uma reação de adição. Vamos lá para mais um? Próximo. O Teflon é um polímero utilizado no revestimento de panelas e ele é obtido na reação abaixo. Essa reação também eu tenho um único monômero, né? Esse monômero é o tetrafluoroeteno. Tetra porque eu tenho 4 que? Átomos de flúor. Et porque eu tenho 2 carbonos. En porque é ligação dupla. E o O, né? Para finalizar o nome. E aqui eu tenho o Teflon, que foi o nome comercial dado a ele, né? Mas se eu for dar o nome partindo, como dá para me ver que é um polímero de adição também, como que eu posso chamar ele? Então, é a alternativa C. Poli, porque eu vou ter vários, né, monômeros que foram unidos. Tetra, porque continua a base, né? Tetrafluoretileno, ok? E aí, vamos lá para a última, gente, vamos finalizar. O petróleo é uma fonte de energia de baixo custo e de larga utilização como matéria-prima para uma grande variedade de produtos. É um óleo formado de várias substâncias de origem orgânica, em sua maioria hidrocarbonetos, de diferentes massas molares, como a gente mostrou lá, né? Aquela tabelinha, os hidrocarbonetos são formados apenas de carbono e hidrogênio, por isso o nome hidro de hidrogênio, carbono de carboneto. Continuando. São utilizadas técnicas de separação para a obtenção dos componentes comercializáveis do petróleo. Além disso, para aumentar a quantidade de frações comercializáveis, otimizando o produto de origem fóssil, utiliza-se o processo de craqueamento. Então, na folha que foi enviada para vocês, que o professor enviou, estava falando do craqueamento. E aí ele quer saber, o texto, ele explicou, falou em geral, mas a pergunta principal está aqui, ó. O que se utiliza, o que acontece no processo? Qual que é o processo que está falando de craqueamento? Porque o que vai me ajudar na resposta correta é essa parte aqui, que está o foco da pergunta. Porque tem outras alternativas que às vezes, não poderia ser isso. Poderia se a pergunta fosse outra, né? Então, o que acontece no processo de craqueamento? Eu transformo frações do petróleo em moléculas menores, ok? Então, craqueamento vem do termo do inglês e quer dizer quebra, né? Quebra do petróleo. Então, tem frações maiores que estão transformadas em frações menores e produzindo, assim, moléculas menores. Pessoal, por hoje foi só isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Obrigada pela atenção de vocês. E química é fácil, vocês vão ver. Não tem dificuldade. É como tomar sorvete. Fiquem com Deus. Comer algo tão doce.